Menor que o silêncio. Parte 1. O primeiro centímetro. Não notei no começo. Foi no domingo, enquanto escovava os dentes. A pia parecia mais alta. Talvez eu estivesse com a postura ruim. Talvez as costas estivessem encurvadas por causa da noite mal dormida. Mas no dia seguinte, quando precisei esticar os braços para alcançar a primeira prateleira da cozinha, aquela que sempre me pareceu baixa, algo dentro de mim parou. Passei o dia tentando ignorar, convencendo-me de que era coisa da cabeça, que talvez fosse o piso da cozinha desnivelado ou o tédio dos dias em casa mexendo com a minha percepção. Mas quando sentei na cadeira da sala, percebi que meus pés não tocavam mais o chão, não completamente. Na terça-feira, medi minha altura na parede. Fiz isso com uma régua, um lápis e uma esperança idiota. Marquei, olhei, depois olhei de novo. Menor, 2 centímetros a menos do que há 3 semanas, quando havia feito o mesmo, à toa, brincando com uma visita. E essa marca antiga estava ali, como uma cicatriz arrogante, me lembrando que não era imaginação. Entrei no Google, procurei doenças, síndromes de distorções hormonais, atrofias ósseas, mas tudo levava a dores, doenças degenerativas e sintomas claros. E eu me sentia bem, só que menor. Fui ao médico, ele sorriu educadamente. Disse que era impossível perder a altura tão rápido. Talvez a régua estivesse errada, talvez eu estivesse medido mal, talvez estivesse apenas ansioso. Ansioso, claro, é sempre ansiedade. Mas na quarta o controle remoto parecia maior na minha mão, como se alguém tivesse trocado por um idêntico, mas ligeiramente ampliado. E quando desci até a garagem do prédio naquela noite, ouvi as solas do tênis fazerem um som mais frágil no concreto. Senti, pela primeira vez, um arrepio que não vinha de fora. Era interno. Como se meu corpo soubesse, como se cada célula estivesse tentando gritar que algo estava errado, mas em silêncio. Na garagem, notei algo ainda mais estranho. As luzes de movimento estavam acesas. Eu não tinha passado por sensores, mas elas já estavam todas acesas, desde o início, como se alguém já estivesse lá, como se ainda estivesse. E foi então que eu vi o som, um arrastar lento, como unha sobre concreto, ritmado, molhado, vindo do canto mais escuro, onde a lâmpada havia queimado semanas atrás. Corri para o elevador, apertei o botão com força, não olhei para trás, mas algo em mim sabia. Aquilo não olhava, ainda, apenas esperava. Esperava que eu ficasse pequeno o suficiente. Parte 2. A coisa no rodapé. Acordei com os olhos colados de sono seco e os dedos formigando. Demorei a reconhecer o quarto, não porque ele estivesse mudado, mas porque eu havia mudado em relação a ele. O criado mudo, que antes era da altura do meu cotovelo, agora me parecia monstruoso, desproporcional, como um móvel de uma casa de bonecas vista por uma formiga. Me estiquei e saí da cama. As cobertas pareciam mais pesadas, o chão mais áspero que a memória. Fui direto até a parede da cozinha, onde mantinha marcas de altura. Peguei o lápis, mais 3 centímetros a menos. Em 2 dias. E foi ali, parado com um grafite na mão, que percebi o cheiro. Não era fedor, não era mofo. Era algo mais sutil, algo errado, como se o ar tivesse vivo. Abri a geladeira tentando me distrair. A maçaneta exigia mais força do que o de costume. Me assustei ao ver que a garrafa d'água também parecia maior. O peso dela exigiu 2 mãos. Voltei à sala, liguei a TV para ouvir vozes humanas, mas mesmo os apresentadores me soavam distantes, em outra frequência. O mundo parecia se afastar lentamente, como se eu estivesse afundando em uma piscina sem água. Então escutei o barulho. Tap, tap, tap. Olhei para a parede. Nada. Tap, tap, tap. Mais próximo agora. Fui até o banheiro hesitante. Empurrei a porta. Olhei para os cantos. Nada. Mas então o som veio debaixo do armário. Agachei-me lentamente e vi. Do outro lado da pequena frecha entre o chão e a madeira do armário havia um olho, não humano, um globo escuro,
quase líquido, com reflexos que ondulavam. Não piscava, apenas me olhava como se soubesse o que eu estava me tornando, como se me reconhecesse. Me afastei de costas, tropeçando no tapete do banheiro. O olho desapareceu, sumindo na escuridão sob o móvel, mas o som continuou. Tap, tap, tap. Rítmico, insistente, como algo pequeno, mas não tão pequeno quanto eu seria em breve. Peguei o celular com mãos trêmulas. As teclas pareciam gigantes. Tentei digitar, mas os dedos já estavam desproporcionais. A mensagem para o grupo de amigos virou um emaranhado de letras. Apaguei, desisti. Desci ao térreo do prédio. A rua parecia mais vasta, mais alta, mais estranha. As pessoas me encaravam sem encarar, como se eu já estivesse parcialmente fora de fase com a realidade. À noite tranquei todas as portas, empurrei móveis, desliguei as luzes, mas sabia que não adiantava, porque o que me perseguia não precisava de portas. Ele só precisava de tempo para me tornar pequeno o suficiente, para caber no escuro entre as paredes, para caber sob a cama, para caber dentro de sua fome. E o tap, tap, tap estava agora sobre o piso da sala. Parte 3. Atrás da tomada. Acordei no chão. A cama estava alta demais, ou talvez eu já estivesse pequeno demais para subir de volta. O travesseiro caído ao lado parecia agora uma almofada de sofá. Lençol, um manto. Me levantei com esforço. Os joelhos doíam. Não pela idade, não pela queda, mas pela distorção. Meus ossos estavam tentando entender um corpo que encolhia milímetros a cada hora. Fui até o espelho do banheiro e quase não me reconheci. Minha cabeça parecia mais fina, os olhos maiores, como se os traços humanos estivessem sendo reescritos com um lápis infantil. As roupas pendiam do corpo como farrapos. A gola da camisa me engolia o pescoço. No espelho, vi o abajur da sala. A lâmpada piscou. De novo. Como uma pálpebra involuntária, como um sinal. Saí cambaleado do banheiro, puxando o tecido da roupa atrás de mim. A casa agora era um teatro silencioso, onde todos os móveis eram personagens de um conto errado. A televisão estava desligada, mas seu reflexo no vidro mostrava algo que não deveria estar ali. Movimento. Lento, rastejante, atrás da tomada da parede. Me aproximei. A tomada zumbia, um som baixo, quase imperceptível. Coloquei o ouvido próximo e ouvi a respiração. Do outro lado da parede, irregular, longa, como se uma criatura estivesse há muito tempo contida num espaço que não foi feito para ela. Como se meu encolhimento estivesse libertando-a, criando passagem. A parede respirava e algo ali dentro tamborilava. O mesmo som de antes. Tap, tap, tap. Como dedos minúsculos ou garras, que mediam a espessura do gesso, esperando que ela se tornasse fina o bastante. Corri para o quarto, ou tentei correr. Era difícil, como se cada passo exigisse dobrar o corpo todo. As roupas agora me impediam. Rasguei uma camisa e enrolei ao redor como uma túnica improvisada. Meu celular estava no alto da cômoda, impossível de alcançar. Gritei, mas minha voz saiu fraca, aguda, como se as cordas vocais também estivessem diminuindo, afinando, se tornando risíveis. Gritei de novo e dessa vez ouvi. Não resposta, não ajuda, mas risos, vindo de dentro da parede, não altos, não humanos, mas parecia um barulho de folhas secas sendo sopradas em um túnel. Frágeis, mas zombeteiros. E então o som cessou. Um silêncio esmagador caiu sobre o quarto. Por alguns minutos tudo parou, até que... crack. A parede atrás da estante rachou. Não muito, apenas um risco. Uma rachadura tão fina quanto uma linha de lápis. Mas por ela algo se esticou. Um dedo, preto, segmentado como um de um inseto, mas molhado como carne viva. Ele tateou o ar, lento, cauteloso, como se estivesse sentindo minha presença. E então encolheu de volta. A rachadura esperaria, porque logo eu seria pequeno o suficiente para passar por ela. Ou pior,
para ser puxado. Parte 4. A travessia. A partir daquele dia parei de tentar lutar, não por covardia, mas por uma espécie de resignação que nasce quando tudo ao redor se curva para um novo tipo de realidade, um em que você é a parte incoerente e não o mundo. A parede da sala agora era uma muralha. Os tapetes, terrenos acidentados, o ar mais denso, como se estivesse sendo filtrado por uma membrana invisível. Ainda exigia esforço. Cada passo era medido em centímetros. Minha perna inteira não alcançava mais o comprimento de um interruptor. E a criatura sabia. Ela sabia exatamente o quanto eu havia diminuído. Comecei a notar oferendas, pequenas, quase imperceptíveis. Na beirada da escada, uma pedra minúscula, polida. Atrás do rodapé, um fiapo de tecido vermelho dobrado com precisão. E perto da geladeira, um pedaço de espelho com bordas queimadas. Objetos que não me pertenciam, mas estavam ali, posicionados como sinais, como se ela estivesse preparando um santuário para mim, ou comigo. Não dormi mais. O sofá era vasto demais, a cama inalcançável. Construí um abrigo sob a estante. Amontoei papel, pedaços de algodão, tiras arrancadas das roupas que deixei para trás, um ninho de um náufrago em mar seco. E ali, deitado em posição fetal, ouvi a voz. Não era som. Era como um pensamento que não era meu, como se minha mente tivesse sido perfurada por uma agulha e pela abertura escorresse algo estrangeiro. Você está quase pronto. Está vendo o mundo como ele é, sem ilusões de tamanho, sem arrogância de forma. Você caberá onde sempre foi sua morada. Fechei os olhos, tapei os ouvidos, mas a voz sussurrava direto nos espaços entre os ossos. Não me deixava esquecer. Comecei a evitar áreas abertas. Descobri com o tempo que a criatura não avançava sobre a luz direta. Pelo menos, não enquanto eu ainda conservasse um resquício de escala humana. Mas ela estava impaciente. Os ruídos aumentaram. Estalos entre paredes, rachaduras sobre o piso. Então, uma noite em que o silêncio parecia ter peso próprio, o chão do banheiro cedeu. Não muito. Apenas o suficiente para relevar um buraco. Escuro. Perfeito. Tinha o diâmetro de um punho fechado. O tamanho que eu era agora. Do fundo exalava um calor úmido e um ruído constante, como algo grande respirando lentamente. Fiquei ali, em pé diante da borda. Atrás de mim, a parede sussurrava. À minha frente, o buraco esperava. Venha, o mundo acima te rejeita, mas aqui você é parte da forma perfeita, do silêncio que não precisa de corpo, do lar que molda sua carne e a sua função. Chorei. Não por medo, mas porque sabia que a essa altura não havia mais mundo lá em cima, onde eu pudesse voltar. Então, entrei. Ou fui puxado. A diferença naquele momento era irrelevante. Parte 5. Aquilo que respira baixo. A passagem era úmida, não como uma caverna, mas como um esôfago. O túnel se estreitava em pulsos suaves, como se vivesse. As paredes, cobertas por uma substância que parecia carne e limo ao mesmo tempo, pulsava levemente à minha volta. Não havia luz, e ainda assim eu enxergava, não com os olhos, mas com um sentido novo, um eco de percepção que não me pertencia semanas atrás. Meu pé, agora do tamanho de tampas de garrafa, tocava um chão fibroso, irregular. Às vezes ouvia sussurros, outras vezes ouvia meu próprio nome, dito como um eco rasgante. Você chegou. Não era acolhimento, era constatação. Eu andava horas ou dias, o tempo já não fazia sentido ali. Meu corpo não sentia fome nem sede, apenas aquela estranha urgência de seguir adiante, como se estivesse sendo conduzido por uma promessa sem forma. O túnel se abriu, enfim, em uma câmara vasta, mas não era feita de pedra, era orgânica, e no centro algo imenso dormia, ou fingia dormir. Não vi seu corpo, apenas a ideia de sua presença, como um peso no peito, um cheiro no ar, um calor sob os pés. E então, ela se ergueu, não de forma física,
Ela preencheu o espaço, uma criatura sem contorno, feita de ausência, como se a própria realidade tivesse sido enrolada sobre si. Onde deveria haver rosto, havia uma fenda, não uma boca, uma entrada, como se tudo o que caísse ali fosse esquecido até pelos próprios ossos. Você é perfeito agora, sem voz, sem pretensão de forma, cabe em todos os vazios, preenche o que era esquecido. Tentei gritar, mas o meu som foi tragado antes de nascer. Ali não se podia clamar, não havia eco, só um vácuo que absorvia até o pensamento. Então, ao redor da câmara, as paredes começaram a se abrir, portas minúsculas, por onde saíam outros como eu, deformados, encolhidos, sem olhos, sem boca, apenas peles esticadas sobre ossos finos. E todos andavam em silêncio. Alguns me encaravam, outros não pareciam sequer me ver. E lá no fundo ela sorriu, não com boca, mas com presença. Você será guia, os outros virão. O mundo de cima está inchado, é hora de esvaziá-lo. Senti algo se fundir a mim, como uma membrana de sentido, uma compreensão impossível. Eu fazia parte daquilo agora. E mesmo que fugisse, mesmo que voltasse ao mundo acima, levaria comigo este espaço. Dentro dos pulmões, debaixo das unhas, atrás dos olhos. Seria passageiro e vetor, convite e armadilha. A câmara pulsou uma última vez. E então ela disse, com minha voz: vamos subir. Eles estão prontos para encolher. Você vem junto? Bem, se você chegou até aqui e gostou da história, espero que tenha gostado, na verdade. Quase toda semana tem uma história nova, então, se gostou, se inscreve e dá um like. Até a próxima.